Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Nos diz assim: E Davi disse a Saul: Que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi: Tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passa de um jovem, e ele um homem de guerra, desde a sua mocidade. Davi disse a Saul: O teu servo cuidava de ovelhas do seu pai, quando apareceu o leão e o urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele, e o feri, e livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, e o feri, e o matei. Deus, fala conosco, Senhor, nessa noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que nós venhamos ser cheios, Senhor, do Teu poder, da Tua vontade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, aleluias, pode você que está, aleluias, fique à vontade, aleluias, e em nome de Jesus, aleluias, preste atenção nessa palavra, aleluias. Havia um homem, um jovem, chamado Davi, aleluias, ao qual Davi, aleluias, foi ali designado, foi ungido para ser rei sobre Israel, porque o Senhor tinha rejeitado Saul. Mas eu quero te dizer algo aqui hoje, eu quero que você entenda e preste bastante atenção, aleluia, que no versículo 33, quando ele fala que ia lutar, vem Saul e fala com ele, que ele não estava preparado, que ele não estava apto àquele serviço, que ele não estava apto àquela batalha. Mas eu quero te dizer nessa noite que quem prepara é Deus, quem levanta é Deus, quem ajuda é Deus, aleluia. Então, aleluia, eu quero que você entenda que toda a preparação vem de Deus. Ele foi ungido ali pelo profeta Samuel, aleluia. E quando o profeta Samuel unge ele, aleluia, ele começa ali a receber algo importante. O Espírito Santo de Deus está sobre ele. E quando o Espírito Santo de Deus está sobre ele, ele começa, aleluia, a ir e virar um guerreiro. Mas, aleluia, na primeira batalha, na primeira luta, aleluia, já aparece de cara com o filisteu. A palavra fala que ele tinha quase 3 metros de altura, ele segurava uma lança, ele segurava um escudo, era um homem forte, grande, aleluia, e Davi de pequena estatura, porque daí era jovem. A gente vê que ele, aleluia, não tinha estatura nenhuma, porque nem do exército ele era, nem fazer parte do exército de Saul ele fazia igual aos seus irmãos. Mas eu quero te dizer que muitas das vezes, aleluia, o Senhor prepara o improvável, o Senhor prepara o homem, o Senhor prepara a mulher, aleluia, ao qual ele quer usar, aleluia, de uma forma improvável. Ele não sabia lutar, ele não sabia, aleluia, guerrear, mas uma coisa ele tinha, que era o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Deus que faz milagre, o Deus que cura, o Deus que vence batalha, o Deus que vence guerra, o Deus da prosperidade, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez os céus se abrirem, aleluia, o Deus que criou todas as coisas. Então Davi tinha isso em seu favor. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, tenha Deus ao seu favor, aleluia. Não tenha homem, não tenha mulheres, não tenha pessoas, tenha Deus em seu favor. Seja um homem, seja uma mulher, amigo de Deus. Ore, aleluia, busque santidade com Deus, busque falar com Deus. E Davi, até esse certo momento, ele não tinha essa experiência, aleluia, que é de ter falado com Deus, que era ainda de ter consultado a Deus. Não, Davi ainda não tinha consultado a Deus, mas ele tinha sobre ele uma promessa, ao qual foi ali com o profeta, e ungiu ele a rei, aleluia. E a palavra fala que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e se apossou dele naquele momento. Então, quando o
Espírito Santo aposta dele, a palavra fala que se levanta esse filisteu, se levanta uma luta. Irmãos, queremos conhecer verdadeiramente quem serve a Deus, quem é aquele que busca, aquele que está na presença do Senhor, é quando verdadeiramente a luta, o inimigo se levanta. Porque muitas das vezes, quando se levanta a luta, quando se levanta o inimigo, as pessoas não querem buscar Deus. Mas Davi chega, aleluia, e Davi quer, aleluia, que a sua história seja mudada. Davi, aleluia, quer que Deus, aleluia, faça algo de diferente na vida dele. E quando ele vê aquele homem grande, aquele gigante, ele vai ali simplesmente levar algo para os seus irmãos. Ele vai levar um pão, aleluia, para os seus irmãos. Ele vai levar um queijo ali para os capitões. Ele vai levar algo e levar notícia para o seu pai. Totalmente despreparado. Ele não tinha lança, ele não tinha escudo, ele não tinha couraça, ele não tinha capacete, ele não era forte, aleluia, mas uma coisa ele tinha o Espírito Santo de Deus. Eu quero te falar, para você continuar tendo o Espírito Santo de Deus no seu lado, para você continuar tendo Deus no seu lado, porque vai passar séculos, vai passar tudo, mas você continuará com o Espírito Santo do seu lado. E Davi falou assim, quando o filisteu levanta, profere aquelas palavras, quando o filisteu levanta e fala, aleluia, que não tinha ninguém ali que poderia ir contra ele. Ele profere aquelas palavras toda manhã, e a palavra fala que quando o filisteu saía da sua tenda e aparecia, todos ficavam com medo, o povo recuava e ficava com medo. Os soldados ficavam com medo, os capitões ficavam com medo, os sargentos ficavam com medo daquele homem. Porque ali havia que quem perdesse seria escravo do outro. E ninguém quer ser escravo de ninguém. Ninguém quer ser governado por ninguém. Todo mundo quer ter a sua liberdade. E ali, nem Saul queria ir. Jonas, o seu filho, não queria ir. Os seus capitões não queriam ir. Mas quando Davi chega, todo despreparado, estava indo levar uns pão, estava indo levar uns queijos, estava indo levar algo ali, totalmente ali. Mas quando ele chega, que ele ouve aquele filisteu lançando aquelas palavras, ele pergunta: quem é esse circunciso? Quem que é esse que está proferindo essa palavra contra o Deus vivo de Israel? Quem é esse que não profere da nossa fé e está levantando contra Deus? Quem é esse que não acredita, que não sabe quem é Deus e está levantando contra Deus? E ele foi e falou assim, esse aí é tal. E o rei falou que vai dar filho, o rei falou que não vai cobrar imposto para quem quiser ele. Davi falou assim, então eu vou. Velho, é um jovem pequeno, de pequena estatura, 1,60 m, 1,70 m, enfrentar um homem de 3 metros de altura. Então eu quero te dizer que Deus é Deus que prepara. Deus é Deus que capacita, Deus é Deus que dá condição, Deus é Deus que envia os anjos, Deus é Deus que é escudo, Deus é Deus que é broquel, Deus é Deus que faz, Deus é Deus poderoso. Deus, aleluia. Então quando nós lemos esse texto de 1 Samuel 17, a partir do versículo 32, quando Davi chega e fala para Saul, Saul chega e fala para Davi no versículo 33, e Saul diz a Davi, tu não está apto. Irmãos, quem sabe se está apto ou não é Deus que prepara, foi Deus que deu a condição. Mas, aleluia, Saul chega fazendo o papel dele, porque nenhum dos capitães queria lutar, nenhum dos capitães queria ir, porque de carro ninguém queria morrer. Todo mundo queria receber a glória, mas morrer, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, Tiago. É verdade. Todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Então a palavra nos diz, aleluia, que, aleluia, os capitães olham, os capitães se preparam, mas não, eles não vão preparar ele não. Se o rei quiser que eu case com a filha dele e não quiser cobrar imposto, beleza, mas se caso não, eu não vou enfrentar esse Golias. E Davi falou assim, eu vou. O
rei. Ó, isso parece coração não. Fala com os homens aí, para não ficarem tristes não. Fala com os homens aí, que eu sou jovem, e chega ali, chega Saul e fala assim: Davi, você não é apto para isso. Esse filisteu sabe lutar. Você não passa de um jovem. E ele é homem de guerra desde a sua mocidade, irmãos. Deus usa criança. Deus usa jovem. Deus usa adulto. Deus usa, aleluias, aqueles, aleluias, a qual ele quer usar. Aleluia, se Deus usou uma mula para falar com Balaão, aleluia, imagina se Deus vai usar um servo para aquele que está afrontando ele, aquele que está afrontando Deus vivo, e Deus, aleluia, vai ali. Mas eu quero que você entenda que, aleluia, muitas das vezes nós não estamos vendo, aleluia, nós só olhamos e não vemos. Eu fico imaginando Davi chegava, Davi era mais moço, Davi era mais novo, aleluia, quando ele chegava, os irmãos dele não faziam caso, porque os irmãos dele já eram do exército. Fala assim: é só meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo está aí. Os 3 irmãos dele já eram do exército de Saul. Então os irmãos olharam e falaram assim: não, esse aí não está mais. Mas eles não sabiam que quando Davi estava no deserto, cuidando das ovelhas, ele estava se preparando. Então eu quero te dizer, tudo aquilo que Deus coloca no seu caminho é para te preparar. Muitas das vezes, quando Deus está te colocando lá no seu trabalho, é para te preparar. Quando Deus está te colocando em certos lugares, é para te preparar. Quando você está passando por luta, você está passando por prova, é Deus te preparando. Mas eu quero te dizer que quando você passa por luta, por prova, Deus te prepara, porque Ele está com você. E você está com Ele. Você clama, você fala do nome dEle. Às vezes estamos lutando, às vezes estamos passando por prova, mas eu quero te dizer que toda prova, aleluia, sempre vai ter um final. E vai depender de nós escolher se nós queremos, aleluia, estar com Deus. Se nós queremos que Deus esteja conosco. Se nós queremos que Deus passe com nós nessa prova. Que Deus passe com nós nessa luta. Verdade, Deus. E Davi estava cuidando de ovelha, na verdade. Mas ali havia urso, ali havia leão, ali havia batalha. E Davi falou assim: ô meu Senhor, correr. Quando o urso ia e pegava uma ovelha do meu pai, eu ia atrás dele, tomava na boca dele, pegava ele pela barba e despedaçava ele, despedaçava o leão, despedaçava o urso, porque é do meu pai, o que é do meu pai ninguém pega. Ei, aleluia, eu quero te dizer nessa noite: o que é de Deus na sua vida ninguém pega. O que é de Deus na sua vida ninguém toma. Aleluia, Satanás pode até tentar, mas o meu Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo de Deus não deixa. Deus pega, pisa nele, joga ele por terra, porque ele é seu, é seu. Aleluia, Jesus. Ele pode até tentar te roubar, ele pode até tentar tirar aquilo que é seu, mas eu quero te dizer, ele não vai, aleluia, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai ser contigo. E Davi, irmãos, ele estava ali, esquecido. Ele estava ali, muitos olhavam e nem estava nem ali para ele, porque ele era jovem. E muitas das vezes as pessoas não dão crédito para jovem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor escolheu o jovem porque os jovens sois fortes. Então Deus tem algo com os jovens. Deus prepara os jovens. Não só os jovens, Deus capacita. Sabe por quê? Porque quando nós somos mais jovens, nós temos força. Quando nós somos mais jovens, nós conseguimos lutar, nós conseguimos fazer. Mas quando a idade vai chegando, nós já não conseguimos fazer o que aquilo outra hora nós fazíamos quando nós éramos jovens. Nós já não conseguimos ficar acordados até altas horas. Nós até ficamos, mas é penoso, é doloroso. Porque se vamos ficar muito tempo, nós não fica. Porque vai chegando um tempo, a palavra mesmo vai falar, que chega um tempo, então é um tempo para tudo. E Davi é jovem, e ele tinha ido, ele estava lá, ele estava batalhando. E a palavra fala, e quando Davi vê aquele gigante falando aquilo, e ninguém quer lutar. Sabe por quê? Porque tem tudo que Deus prepara para a gente.
Tem coisa que Deus prepara só para mim e para você. Tem coisa que é só você sabe fazer. Tem problema que é só você que vai saber resolver. Tem coisa que é só você. Não adianta ninguém tentar, aleluia, fazer aquilo que Deus preparou para você, que Ele não vai conseguir. Enquanto, aleluia, Davi vê aquela cena, a palavra chegou até o rei e falou: eu já bateria, falou que vai enfrentar. Ele falou que vai impedir todas as Golias. Então, aleluia, Davi fala para ele. Então, aleluia, o rei, aleluia, vai dizer assim: então tá bom, Davi. Vai então, você quer enfrentar, enfrenta ele. Mas vou te dar aqui minha roupa, aqui, vou te dar minha espada. Preciso falar com você. Às vezes você não está vencendo essa prova. Às vezes você não está vencendo e isso que você está passando, você sabe por quê? Porque você está tentando lutar com coisas de outras pessoas. Verdade. Luta com as armas que Deus te deu. Não luta com aquilo que o outro está te oferecendo. E Davi foi esperto. Davi sabia. Davi sabia que ele não conseguiria lutar com aquilo. Mas ele poderia fazer média para o rei. Ele falou assim: não, rei, já que você está me dando, eu vou lutar. Davi põe aquela roupa e não consegue até para o seu rei. Toma aqui sua espada. Toma aqui a sua coraça. Toma aqui o seu escudo. Porque eu não sei lutar com isso, não. Eu não sei lutar com isso. Eu não sei mexer com isso. E eu fico pensando, o rei deve ter ficado encucado com aquilo assim: como é que esse jovem, como é que ele vai enfrentar esse Golias? Como é que ele vai lutar com esse Golias? Luta com as armas que Deus te deu. Glória a Deus. Luta com aquilo que Deus te preparou. Porque às vezes Deus te prepara para algo, aleluia, e muitas das vezes pessoas vão chegar e vão tentar preparar outra coisa para você. Às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um projeto. E às vezes você projeta, às vezes você fala que vai fazer algo, e às vezes você sabe o que acontece? Sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece, minha irmã? Aleluia! Você dá ouvido a outro projeto. Isso aqui é um exemplo. Aleluia! Se Davi ouve aquilo que, aleluia, Saúl tinha falado, ele tinha ido a roupa dele, ele não conseguia nem andar e nem mexer. Mas não, ele ouve aquilo que Deus falou com ele. Ele vai correr, ele pega 7 pedras, coloca ela, aleluia, dentro ali do seu cornal, da sua funda, e vai, irmãos. E com o seu cajado. Porque todo pastor tem um cajado. Aleluia. E ele carrega, porque ele usava para tocar as ovelhas, ele usava para se proteger. Aleluia. Então, eu quero te dizer, aleluia, quando ele vai, aleluia, o projeto era aquele, mas no meio do caminho, Saúl tentou pôr a roupa dele. Aí, às vezes, ele poderia ter ido e não vencido, porque ele não seguiu o projeto ao qual Deus tinha ficado com ele, ao qual Deus tinha planejado com ele. Porque, às vezes, você conquista uma certa quantia. Aleluia, se você tem um sonho, e às vezes, muitas das vezes, o seu sonho, você fala assim: eu vou montar uma padaria. O seu sonho, às vezes, é o seu sonho. Você fala: eu vou montar uma padaria, eu vou fazer uma padaria. Aí, no meio do caminho, chega alguém e fala com você assim: rapaz, não sou monta padaria, não, vamos mais fonte. Porque aqui não tem muita padaria, tem poucas fontes. Se você montar umas fontes, você vai ganhar dinheiro. E às vezes você, em vez de ir com aquilo, com o seu sonho, com o projeto que Deus te deu, você vai seguir com o projeto do outro Deus. Não, rapaz, segue o sonho que Deus te deu. Segue o projeto ao qual você orou. Segue o projeto ao qual você buscou. Segue aquilo ao qual Deus falou com você. Para de não ouvir aquilo que outros estão falando, porque é o seu sonho, aleluia, o seu projeto foi Deus que deu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Foi Deus que deu. E se foi Deus que deu, a probabilidade de vitória, Deus não trabalha com 99%, não. Deus só trabalha com 100%. Aleluia. Deus não é Deus de metade. Deus não é Deus de proporção. Deus, quando Deus dá tudo. Deus dá com fartura. Deus, aleluia,
vai ali e multiplica aquilo. Então, às vezes, nós não entendemos a proporção de qual Deus quer fazer. E Davi falou assim: ó, você não está aqui não. Toma aqui sua espada, toma aqui sua roupa, deixa que eu vou naquilo com o Senhor falou comigo. E quando, aleluias, Davi, aleluias, vai de encontro, Davi, aleluias, vai até um ribeiro, pega a pedra, aleluias, tomou a mão do seu cajado, agora no versículo 40 fala, e ele tomou em mão o seu cajado. Vamos lá, aleluias, porque ele era pastor, aleluias, e ele, aleluias, era um cuidador. Irmãos, todo pastor é cuidador. Todo pastor tem que cuidar. Aquele que não cuida não é pastor. Não podemos chamar de pastor aquele que não cuida. Porque pastor é aquele que cuida. Aquele que toma conta daquilo ao qual o Senhor colocou na mão dele. Então, aleluia, ele toma o cajado, pegou 5 pedras e colocou no seu alforje de pastor. E foi. Aproximou do filisteu. E a palavra fala assim: o filisteu avançou e se aproximou de Davi. E o homem que carregava o escudo ia diante dele. O filisteu chegou cheio de banca. Ele tinha alguém que carregava o escudo dele. Ele levantou e alguém que ia carregar o escudo dele. E ele viu Davi. E quando ele viu Davi, ele viu. Ele desdenhou dele. Ele começou a querer humilhar ele. Pois ele tinha passado de um jovem ruivo e de boa aparência. Aleluia! E o filisteu disse a Davi: só eu um cão, para que venha a mim com varas. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome do seu Deus. E o filisteu disse a Davi: venha até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu, e os animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Grande Deus, aleluia. Irmãos, quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos no propósito de Deus, muitas das vezes não desafia nem a mim nem a você, desafia a Deus. A luta é contra Deus. Às vezes você não entende isso. Então eu quero te dizer, continua firme, continua do lado de Deus, continua na presença de Deus. Aleluia, que vem luta, que vem prova, vem te desafiar. Sabe, às vezes a prova, a luta vem te desafiar. Mas quando você está com Deus, só desafia Ele. Porque está desafiando Deus vivo, todo-poderoso. Aleluia. Então eu quero te dizer, continua firme no Senhor, com seu coração firme no Senhor, acreditando nas promessas, naquilo que o Senhor vai fazer. Porque Davi, ele é ungido com 17 anos, irmãos, mas ele só vira rei com 30. Então teve um período de capacitação, teve um período ao qual Deus preparou ele. Porque eu quero te dizer, Deus prepara a gente, aleluia, para a gente tomar posse daquilo ao qual Ele tem para nós. Você sabe por que Deus nos prepara? Você sabe por quê? Alguém sabe por que Deus nos prepara? Porque Deus não é Deus de coisa pequena, Deus é Deus de coisa grande. Por isso que Ele tem que te preparar, porque uma identidade é uma coisa grande. E se você estiver despreparado, se você estiver despreparado, como se diz gravidade, você vai pisar lá em tudo lá, e vai jogar tudo fora, e vai conseguir meter o pé na jaca e vai largar tudo lá. Porque Deus dá coisa grande, Deus dá coisa pequena. É por isso que Deus nos prepara, porque Ele é Deus de coisa grande. Não é Deus de coisa pequena. Deus tem coisas ocultas que ninguém viu, ninguém sonhou, ninguém ouviu para você e para mim. Grande Deus. Mas Ele tem que nos preparar primeiro. Verdade. Sabe, irmãos, há uns 18, 15
Eu estava numa busca. Eu ia para o monte todo dia. Eu ia para o monte e eu falava com Deus. E eu buscava de Deus. Que eu queria receber um dom do Senhor. Que eu queria que Deus me mostrasse. Eu queria ver. Eu queria que Deus me revelasse muitas coisas. Eu queria que Deus me mostrasse. Mas, irmãos, tudo aquilo que nós buscamos, temos que estar preparados. E eu queria, irmãos. Eu era novo convertido. Ia buscava, e eu via, ia morar, eu acordava pela madrugada, e eu ia para o monte, e eu queria ver. Até que um certo dia eu vi. Quando eu falei com Deus, eu queria ver, mas eu não falei o quê? E eu comecei a ver coisas que, muitas das vezes, irmãos, aquilo começou a me deixar, muitas das vezes, ali, como é que eu vou te falar? Não é perturbar, mas são coisas que Deus está te mostrando. Deus está te mostrando o agir do inimigo. Deus está te mostrando as coisas demoníacas que muitas das vezes tem. E muitas das vezes, quando nós não estamos preparados, nós caímos, porque nós não estamos preparados. Verdade. E às vezes nós queremos ver, nós queremos fazer, nós queremos acontecer. Não é assim. Se você não está preparado, você não consegue. O que Deus fez com Davi? Ele ungiu. E quando a unção estava sobre a vida dele, Deus falou para ele: agora vai, que agora eu vou preparar para você. E quando ele chega, ele vê o filisteu. Falou: não, mas falando para Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. É por isso que muitas das vezes, quando nós vemos algo, que nós vemos uma afronta contra Deus, e nós vemos pessoas falando, nós ficamos com raiva. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. E quando nós vemos uma afronta contra Deus, quando nós vemos uma afronta contra aquilo que é de Deus, nós ficamos irados. Nós ficamos lá porque o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo automaticamente fica triste com aquilo. Então, eu quero te dizer que Deus prepara. E Davi vai quando o filisteu virou ele. O filisteu falou com ele assim: rapaz, você é moço, você é muito, eu vou despedaçar você, eu vou acabar com você. Satanás é tirado. Porque ele sabe que ele não tem poder sobre você. Quando nós estamos com o Senhor, ele não tem poder. Quem tem poder sobre nós é Deus. Grande Deus. Ele até tenta te intimidar, mas Deus está lá de cima, Satanás. As faças dele. Glória a Deus. Então, Davi olha para ele e Davi falou assim: rapaz, pode falar um monte, pode falar o que você quiser. E Davi não dá ideia para ele, não. Davi deixa ele falar. O inimigo muitas das vezes quer te menosprezar, o inimigo muitas das vezes quer te colocar para baixo, quer usar pessoas para te colocar para baixo, quer usar pessoas para tirar sua bênção. E Davi falou assim: olha, eu estou aqui só de propósito, eu estou aqui em nome do Deus vivo, eu estou aqui em nome do Deus dos exércitos. E Davi falou assim: você hoje acabou. E quando o filisteu levanta, cheio de panca, 3 metros de altura, está lá um jovem de 1 metro e pouco, ele falou assim: agora ele vai virar meu escravo. Mas ele não sabia quem estava na frente da frente. Ele não sabia quem ia na frente. Quem ia na frente era o general de guerra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem ia na frente era Deus. Se você coloca Deus na frente da sua batalha, se você coloca Deus na frente da sua doença, se você coloca Deus na frente da sua prova, Ele se levanta em seu favor. Eu creio. Aleluia. Então, meu irmão, Davi lança aquela pedra. E quando Davi pega, lança aquela pedra, ele cai. Ele cai. Pensa no homem, quanto maior o tom, pegou e caiu. Aí, meu irmão, qual que era a conversa entre eles? Para você entender, Satanás não faz mentira.
Satanás vai tentar a todo momento fazer você desestabilizar, fazer você acreditar naquela promessa falsa. Porque ele é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o começo, ele é enganador. Satanás é enganador. A todo momento ele vai tentar te enganar, ele vai tentar mentir. A conversa é: quem vencesse um ou outro seria um escravo do outro. Se Israel vencesse os filisteus viraria um escravo deles. E se Israel vencesse, os filisteus virariam escravo. Quando Golias cai, Davi pega a espada dele e corta a cabeça dele. E mata ele. Extermina, porque o mal tem que ser exterminado. Não tem como você deixar pela metade. Você tem que tirar na raiz. Davi foi lá e cortou a cabeça dele. Por quê? Porque Saul perdeu o reinado. Por quê? Porque o profeta falou assim: desce, até extermina tudo, mata tudo, não traz nada. Mata tudo, extermina tudo, Saul. Ele falou: beleza, mas só que quando ele chegou lá, ele até começou a matar. Mas aí ele viu que tinha uns animais bons, ele viu que tinha ouro, ele viu que tinha prata. Estava totalmente despreparado. Sai daqui, meu exemplo. Pega você aqui hoje, aqui, do jeito que você está aqui, e vai lá para o Rio de Janeiro para você ver. Parece que não, você comprar passagem e chega lá despreparado para você ver. Se você vai arrumar alguma coisa lá, você não vai arrumar nada, porque você está despreparado. Você não fez nada, você não fez uma rotina, você não fez uma rota, você não se preparou para aquilo. E esse era Saul estava despreparado. Saul falou assim: nada. Vou levar o ouro, vou levar a prata, vou ficar mais rico, vou enriquecer. Mas só que Deus tinha enviado o profeta. Deus falou assim: Samuel, olha lá, até quando você vai ficar chorando por ele que já rejeitei ele? Vai lá, enquanto tempo. Quando chegar lá, ele vem Saul, trazendo a grade, trazendo os príncipes, trazendo o boi, trazendo tudo. Deus não pediu isso. A ordem de Deus foi: extermina. Porque era mal, porque era ruim. Não, mas ele falou: não, eu vou levar o que é bom aqui, eu vou levar o outro, vou levar a prata, vou levar a grade também, vou levar isso aqui, vou mostrar que eu tenho força, eu tenho poder. Irmãos, nós sem Deus nós não temos força nenhuma. Nós sem o Espírito Santo nós não temos força nenhuma. Nós simplesmente fazemos a nossa vontade. Então eu quero te dizer, aleluia, que quando Davi escuta que Davi está preparado, Davi corta a cabeça dele. Aí quando eu te falo que Satanás é mentiroso, que Satanás é o pai da mentira, era o quê? Para um virar escravo do outro, não é? Não, quando eles cortam a cabeça de Golias, o que o filisteu fez? Os filisteus fizeram, falou: Golias morreu, mas nós vamos lutar agora. Nós não vamos ser escravos de ninguém, não. Satanás é mentiroso. Muitas das vezes cai na cilada, não cai na cilada. Não cai naquilo ao qual ele preparou, ao qual ele amou, não. Em nome de Jesus, porque Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel. Glória a Deus. E Davi não caiu naquela cilada. Ele matou Golias, mas você acha que ele foi ungido a rei? Que ele foi ali e virou rei naquele momento? Não. Davi foi lutar no exército de Saul. Agora ele tinha um pinguinho de moral agora. Falou assim: não, vai lutar. E ele foi lutar. E toda guerra que ele via, toda frente de batalha que ele era colocado, ele vencia. Podia ser quem fosse, filisteu, podia ser os midianitas, podia ser os assírios, aonde Davi iria, ele vencia. Podia ser egípcio, ele vencia. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Se você tiver Deus junto com você, você tem o poder de Deus. Você luta com o poder de Deus. Você não luta com o seu poder, você luta com o poder de Deus. Aleluia. Porque nós não temos poder, mas Deus tem poder, meu irmão. Começa a lutar com as armas de Deus. Começa a lutar com aquilo que Deus oferece. Começa a espiritualizar. Começa a falar com Deus: Deus, qual que é as armas o Senhor quer me dar para me lutar? Eu cansei de lutar com as armas terrenas. Eu cansei de lutar com as minhas mãos.
Senhor, cansei. Estou cansado. Agora eu quero que não pegue as suas armas. E Davi tinha o Espírito de Deus. E Davi falou assim: agora eu estou aqui. E foi, e vencia, e vencia. E o que acontece? Saul começa a ficar enciumado. Saul começa a ficar assim, opa, ele está vencendo muito. Vou pôr ele cada vez mais do jeito que ele tem que morrer. Sabe que tem que morrer. Porque automaticamente ele está vendo que tem alguém que está crescendo. Alguém que vai ser um pouco melhor do que ele. Irmãos, não é assim. Não é assim. Nós temos que entender, aleluia, que quando Deus nos prepara, Deus não prepara servos para pisar em outros. Deus prepara servos para ajudar outros, para ajudar vidas, para ajudar pessoas. Verdade, Deus. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos, né? Às vezes nós ficamos chateados porque não é isso que nós vemos. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas, quando começam, aleluia, mas eu quero te dizer, não tem nada de Deus, tá? Isso aí é o eu da pessoa. A pessoa começa a humilhar, a pessoa começa a pisar outra no eu dela. Verdade. Que está operando. É a vontade dela. Porque Deus, não. Deus é justo, Deus é reto. Deus é fiel, Deus é poderoso. Então, Saul começa a levantar, Saul começa a ver que tem algo diferente. Toda vez que nós começamos a juntar com as armas de Deus, as pessoas veem algo diferente em nós. Mas isso não é para nós engrandecer a nós mesmos, mas sim para nós engrandecermos o nome do Senhor, para nós engrandecermos o nome de Jesus. E aí, irmãos, Saul começa a tentar matar Davi. Saul começa a tentar destruir Davi. Muitas das vezes as pessoas vão tentar te destruir porque Deus tem algo na sua vida. Deus tem preparado algo na sua vida. Deixa eu te falar. Não se preocupa não. Porque quando você luta com as armas de Deus, quando você luta com a vontade de Deus, não tem demônio, não tem capeta, não tem diabo, não tem macumba, não tem nada. Você está lutando com as obras de Deus. Eu creio, Deus, aleluia. E melhor, deixa eu falar com você, aí de graça para quem quiser. Verdade, Deus. Para quem quiser. Quem quiser fazer a vontade de Deus é de graça. Deus não te cobra nada. Pelo contrário, Ele te dá. Verdade. Agora o diabo não, o diabo quer sacrifício, o diabo quer sangue, o diabo quer vela, o diabo quer mais cigarro, o diabo quer dinheiro. Deus não. Deus só quer que você adore. Deus só quer que você use e fale a vontade dele. Mas para isso Deus se prepara. Muitas das vezes nós não entendemos que muitas das vezes pelo que nós estamos passando é Deus nos preparando. É Deus te preparando, meu irmão. Encerrando já. É Deus te preparando, meu irmão. Você está passando por isso porque Deus está preparando. Mas pastor, Deus está me preparando há quanto tempo? Calma. Deus está com o momento certo. Sabe por quê? Porque às vezes você recebe agora, você já recebe e você não sabe o que fazer. Tem muita gente aí que teve dinheiro aí e não soube gastar, mexer com o pobre de novo. Ah, se fosse comigo era diferente. Não é não, irmão. Mas se você não é capacitado para mexer com aquilo, rapidinho. Tem um que te pega um carro, o outro te pega outro, o outro te pega outro, o outro te pega outro, você compra isso, você faz aquilo, nós não tem nada. Porque às vezes nós não estamos preparados para aquilo. Então eu quero te dizer, às vezes, hoje, você não se acha rápido, você não se acha preparado. Mas eu quero te dizer, o Deus te prepara. Ele te prepara hoje. Ele é contigo. Não. Ele é contigo, minha irmã. Basta você crer. E Davi foi.
Irmãos, deixa eu falar com você. Você sabe o que é bom? É quando ninguém acredita em nós. É quando muitas vezes ninguém dá crédito assim. E te deixa de lado. Olha para você e fala, não, vocês são mais um, não vai crédito para isso não, isso não vai longe não. Aí Deus fala assim, é isso aí que eu quero. Glória a Deus. É isso aí que eu estou preparando. Aí, quando Deus te levanta, aí Deus usa a pessoa. Não é ele, não estou acreditando que é ele, não estou acreditando que é ela. Aí, sabe o que Deus fala? As pessoas não acreditam. Aí as pessoas começam a soltar seu nome. As pessoas começam a falar com você, olha, eu vi fulano, você viu como é que ele está? Não vi não. Aí manda para o outro, você viu como é que fulano está? Aí manda para o outro, você viu como é que fulano está? Você viu como é que Deus está fazendo na vida dele? Você viu o que ele conseguiu? Você viu como é que ele está agora? Ele mudou, ele não é aquela pessoa mais não. Ele não é aquele João ninguém que nós acreditávamos nele não. Ele agora subiu porque Deus te preparou, meu irmão. E Deus, muitas das vezes, Deus é especialista em preparar pessoas. Muitas das vezes, Deus vai te preparar no oculto. Deus vai te preparar escondido. Aleluia. Porque Davi estava no deserto cuidando de ovelhas. O irmão dele, quando ele chega lá, o irmão dele falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu conheço você, senhor. Cadê as poucas ovelhas que você tem que estar lá com você lá no deserto? Volta para lá, vai cuidar das minhas poucas ovelhas. Mas quando ele estava no deserto cuidando de ovelhas, Deus estava preparando ele. Ei, calma. Deus está te preparando. Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Passa esse vale aí. Passa esse deserto aí com Deus, que Deus não te desamparou, não. Porque o vale é fundo. Mas quando você sobe ele, você está em cima. Olha. Aí você vê com uma visão diferente. Às vezes você está subindo um degrau. Aí você sobe outro. Você sobe outro. E vai subir. Porque se você sobe um degrau muito depressa, quando você chega lá em cima, você chega como? Cansado. Por quê? Você quer pular etapa. Vai subir escada. Às vezes quando eu estudava, às vezes subi degrau, eu passava de subir de 2 em 2, quando eu chegava lá em cima, eu chegava 14. Por quê? Você quer pular etapa, não pula etapa não. Segue a vontade de Deus. Porque Davi podia ter matado o filisteu, e quando ele matou o filisteu, o homens estavam tudo oriçados, ele podia falar assim: Samuel ungiu a rei, eu agora sou rei. Mas se Deus não trabalha assim, Deus tem meios. Porque Deus não é divisor. Deus não traz divisão. Não, Deus não traz divisão. Portanto, quando Davi teve a oportunidade várias vezes de matar Saul, e Davi falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor não. Ele está errado. Às vezes é o que nós não entendemos. A pessoa serve a Deus, a pessoa está na casa do Senhor servindo a Deus. E Saul, querendo ou não, ele foi ali escolhido. Ele errou, ele estava errando, mas lá atrás Deus escolheu ele. Verdade, Deus. Tem muitas pessoas que ainda são escolhidas de Deus. Eu creio, Deus. Mas por alguns casos, resolveu descansar, resolveu sair. Às vezes está passando por um momento difícil. E às vezes a pessoa que está, às vezes a pessoa quer olhar para aquela pessoa e quer julgar, quer acusar ela. Quer tirar farinha com ela. Mas não sabe que o mesmo Deus, o diabo derruba, mas quem levanta é Deus. Às vezes a pessoa está caindo. Mas se ela se dispor a levantar, Deus da mão levanta ela. O derrubar é do diabo, mas o levantar é de Deus. Graças a As Deus. pessoas não entendem isso, que quem levanta é Deus. Verdade. E às vezes nós queremos olhar, nós queremos falar, nós queremos acusar, aleluia. Aí nós estamos levantando contra um que é o ungido do Senhor. Vigiamos nisso, igreja. Porque às vezes Deus se prepara. Quantas pessoas que às vezes saíram da presença do Senhor, eu conheço. Um pastor mesmo que saiu e foi, mas agora ele está uma bênção, está tomando conta de igreja com mais de 200 pessoas, e ele está tomando conta dela. E aí? As pessoas poderiam
E assim foi com Davi. Davi também teve uns momentos desses. Porque ele caiu, ele teve uns momentos dele que ele errou, depois de rei, ser ungido a rei, a promessa chegou, mas ele errou. Mas ele errou, ele falou assim: Deus, eu errei. Quando você erra, você tem que falar com Deus, cara. Você tem que preocupar com Deus, meu irmão. Você tem que preocupar com Deus, meu irmão. Verdade, Jesus. Você sabe por quê? Porque para acusar passa Satanás. Mas Deus é nosso advogado fiel. Eu creio. É por isso que nós temos que muitas vezes estender a mão. Porque muitas vezes as pessoas esperam de nós estender as mãos. E quando nós estendemos a mão, nós alcançamos misericórdia. Porque automaticamente, quando eu tenho misericórdia, Deus age com misericórdia comigo. Verdade, Jesus parece fiel. E assim foi. Davi falou assim: podia ter te matado. Não. E o que aconteceu? Saul morreu para lá, foi caçar uma guerra, não sei na onde, e morreu. Morreu ele, morreu o seu filho. E quando ele morre, Davi assume. Eu quero te dizer que aquilo que Deus prometeu, não é necessário você prejudicar ninguém, não é necessário você passar por cima de ninguém. É necessário você continuar fazendo aquilo que Deus falou. Amém? Continua, porque quem prepara é Deus, meu irmão. Quem prepara é Deus, minha irmã. Não se preocupa não. Quem prepara é Deus. Graças a Deus. Então nós temos que ter a percepção de Deus. Que mesmo que muitas das vezes a pessoa errou. E se ela já errou. Não tem como fazer mais nada. O que nós vamos fazer? Já errou. Nós não temos uma máquina no tempo para voltar no tempo, não. A gente não pode voltar no tempo. Porque se pudesse, eu falo assim, peraí, vamos programar a máquina aqui, você volta lá, e você não vai fazer isso. Mas não, errou. Pecou. Mas lembrar-se, nós temos um advogado fiel que está no céu, a destra do Deus, ao qual nós podemos clamar, pedir perdão, que Ele nos perdoa. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Eu posso ter errado com o irmão, mas eu posso falar assim: irmão, você me perdoa, mas se ele não quiser te perdoar, o problema é dele. Mas se a pessoa faz e pediu perdão, se Deus te perdoa, amém. Glória a Deus. Você fez a sua parte, você pediu perdão para Deus, pediu perdão para o irmão. Se o irmão não quis perdoar, o problema é dele, porque ele fica com a mãe, mas ele está lá, você fez a sua parte. Mas que isso, pastor? Não é isso, não, é verdade. Se Deus perdoou, pronto, é errado. Então nós temos que entender isso. Que Davi falou assim: Saul, não gosto de você está me perseguindo, não tem problema, pode perseguir. E muito Davi correu de Saul, tendo chance de matar ele. Aí ele falou assim: é de mim, de tocar naquele que é o jeito do Senhor. Não vou embora. Prefiro correr. Sabe por quê? Para me encerrar. Vou encerrar. Presta atenção bem nisso aqui agora. O que Davi aprendeu? Davi falou assim: Senhor, essa guerra aqui não tem como eu lutar, não. Eu vou correr, porque eu sei que peleja por mim é o Senhor. E tem guerra que não adianta você lutar. Tem guerra que você tem que ficar na retaguarda. Você tem que estar com o seu escudo e com a sua espada. Você não tem que ser ferido, mas você também não tem que lutar. Porque às vezes você tem escudo, tem hora que é momento que você só defender. Esperar Deus agir. E foi o que Deus fez. Deus falou assim: Davi, agora chegou a hora, peraí, Saul, tchau. Vou eliminar seus inimigos. E quando nós vemos os salmos, Davi fala: Senhor, presta me socorrer. Glória a Deus. Não parei. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Ou seja, Davi está falando assim: Senhor, estou esperando com paciência. Saúl está me perseguindo, mas estou esperando com paciência. Mas aí o Salmo 70, apressa-te, Senhor, eu me ouvi. O 40 ele fala que está esperando, agora no 70 ele está falando para o Senhor apressar. E aí, qual Salmo você está? Você está no 40 ou no 70? Eu estou no 70, apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor, me ajudar.
Amém? Porque todos nós, Jesus não me ajuda. Agora, se você está esperando com a paciência do Senhor, eu estou um pouquinho adiantado, eu vou lá com certeza. Apresse, Senhor! Apresse meu ouvir e me ajudar. Amém? Então, em nome de Jesus, deixa perseguir, deixa eu levantar. Só para me encerrar, aleluias. Foi 2010 não, 2011, eu entrei na empresa, lá em Betim, e quando eu entrei nessa empresa lá em Betim, eu estava congregando na igreja de Deus Amor. Estava congregando firme, chegava um pouco tarde, mas eu ia para lá. E eu consegui tirar a carteira de carro. E quando eu tirei a carteira de carro, apareceu uma oportunidade de trabalhar com máquina, essas máquinas pesadas. E eu comecei com a carteira B, não sabia, e comecei trabalhando com aquilo, e fui ali e aprendi. A honra e a glória do Senhor, eu aprendi, eu vivi, eu aprendi, comecei a trabalhar. E eu estava firme, fazia as coisas tudo direitinho, e começou ali um levante, começou uma perseguição. Aqui é ruim, aqui tem que mandar embora. E eu falei, você destirei. Que não, que impede para fazer, não faz. É coisa que não era nem eu, minha responsabilidade minha. Às vezes eu estava pagando por uma coisa que não era responsabilidade minha. Mas aí, irmãos, eu estava esperando por paciência do Senhor. Eu estava lutando com as armas que Deus me deu, e as armas que Deus estava me dando era oração, eu estava um dia de orar. E o que eu sabia naquela época era orar. Eu falei, Senhor, mas eu não estou fazendo nada. Senhor, o que está acontecendo? Irmão, a gente chegou no tempo, o que Deus fez? Deus falou, não, todo mundo embora. Porque às vezes nós estamos sendo perseguidos. E às vezes nós queremos lutar. Eu estava esperando você, sabe por quê? Porque eram pessoas assim que eu não tinha como eu lutar aqui. Se eles falassem que iam, eles perseguiam. Mas quem abriu a porta foi Deus. Graças a Deus. Quem me preparou foi Deus. E eu trabalhei 10 anos nessa empresa. Trabalhei 10 anos, irmãos. O inimigo levantou, tentou de tudo quanto é jeito. Mas eu confiava muito no Senhor. Glória a Deus. E não foi nenhuma nem coisa, não foi várias vezes, irmão. Mas a porta não abriu para Deus. Aleluia. É por isso que quando Deus abre uma porta para nós temos que ficar nessa porta que Deus abriu. E ficar na corrida de gigantes. Pastor, você não falou que eu tenho que sujeitar. Não, estou falando que você tem que sujeitar tudo, não. Mas você tem armas para lutar. Às vezes você tem que orar. Às vezes você tem que buscar, porque às vezes o lugar é bom para você, o lugar é bênção para você. O inimigo quer te tirar daquele lugar que é bênção para você. Então, muitas vezes você tem que orar. Você tem que esperar ali, porque o Senhor está abrindo, o Senhor sabe todas as coisas. Então, em nome de Jesus, aleluia. Continua buscando, irmão. Deixa levantar, deixa falar, deixa coisar, porque enquanto está levantando e está tentando, não pode colocar a mão, porque se colocar a mão você não escuta. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E o Senhor te prepara, o Senhor é contigo. E é o Senhor que te prepara. Amém, Jesus. E o Senhor prepara para coisas? Graças a Deus. Oh, glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Deixa eu orar para você. Irmãos, quinta-feira.